Fala pessoal, mais uma notícia para vocês. A nova agora é sobre a Virgínia Fonseca. Não é literalmente Virgínia Fonseca, mas sim os produtos da Virgínia Fonseca. Uma mulher diz que ficou temporariamente cega devido ao uso de um produto da marca WePink. Ao passar ele, eu não senti nada, senti só uma ardênciazinha, uma coisa assim muito leve, que quando a gente coloca cílios, né, a gente já sente até muito pior. E aí eu dormi, e aí quando eu acordei, eu já tava vendo tudo muito nublado. Comecei a ver tudo muito cinza, muito nublado. E aí eu lavei com soro, lavei com água lubrificada, fiz uso de bastante água e voltei a dormir achando que ia melhorar. Só que no dia seguinte, quando eu fui pro trabalho, acordei para o trabalho, continuei com essa nebulosidade. Colírios da forma que ela indicou, já comecei a usar no meu trabalho. Acabei de trabalhar, saí do trabalho às 7 da noite, vim para casa, fiquei fazendo a rotina do colírio como ela tinha indicado até meia-noite e dormi. Só que quando foi por volta de 6 horas da manhã, eu acordei com muita dor. Os meus olhos lacrimejando, saindo muita água. E foi aí que eu liguei eu ainda consegui olhar o telefone, porque estava bem mais nublado, bem mais cinza do que ontem, mas eu ainda consegui ligar para o meu esposo e ligar para a tia dele para pedir ajuda. E aí nós fomos no hospital de olhos, especializado em olhos, em Duque de Caxias, e o médico colocou um anestésico, né, para conseguir examinar, e aí ele examinou, e então essas fotos aí, que eu não consigo abrir os olhos, eu já não conseguia mais abrir os olhos, e muita dor mesmo, parece que tá passando uma gilete dentro dos meus olhos. E eu não tava com dor, não senti nada. Só tava com aquela névoa, parecia que tava tudo nublado. Fui pro trabalho, cheguei no trabalho, os meus colegas falaram, não, você vai, porque vista é muito séria e coisa e tal. Consegui, porque era sábado e depois de feriado, no Nova Iguaçu, na cidade que eu trabalho. Consegui uma oftalmologista que eu, fui a última que ela atendeu. Aí eu entrei, ela fez aquele exame que bota a luzinha, que você vê às vezes um balãozinho final no fundo, depois ela colocou um colírio, aí fez o exame que é com uma luz azul, e aí ela disse pra mim que o produto, tinha já explicado tudo isso pra ela, mostrado a composição do produto, ela disse que o produto tinha queimado a minha córnea, tinha queimado mais do lado esquerdo do que o lado direito, e ela havia me dito que se eu não tivesse lavado na madrugada, poderia ter sido pior. E disse que era até para eu poder mesmo falar no site, porque pode acontecer. Gente, é muito complicado isso aí. Muito complicado mesmo. Vista é coisa séria. Essa mulher é moradora de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. O nome dela é Lidiane Herculano. E disse que utilizou, né, o fortalecedor de cílios da WePink, que é a marca da Virgínia Fonseca. Tá? E que havia sentido uma ardência ao utilizar o produto. E não se preocupou, porque até então uma ardência leve, achou que fosse nada demais, fosse coisa do produto, mas coisa boba. Só que o que acontece? Todo produto que você passa nos olhos, que você vai dormir, isso é muito complicado, porque ele entra por debaixo da pálpebra. E isso, ele entra em contato, né, com a lubrificação dos seus olhos. E acho que foi isso que prejudicou. Como incomodou ela na madrugada, ela começou a lavar. Mas produto que se usa em cílio, dependendo do produto, você não deve dormir. Você não deve utilizar o produto e dormir. Você tem que ficar acordado, porque você precisa saber a reação daquele produto nos seus olhos. A não ser que ele está dizendo, né, na máscara, porque eu não vi a máscara, não conheço essa máscara de cílios, falando que a pessoa teria que utilizar antes de dormir. Então é bem complicado se isso estiver no rótulo dizendo que a pessoa tem que usar antes de dormir, porque é um risco que a empresa corre também. Né? Não é? O caso foi abordado pelo filho de Lidiane, Otávio Lopes, em um desabafo no X. Ele falou que a mãe ficou afastada do trabalho por cerca de uma semana. E ela teve as córneas, por ter tido as córneas queimadas, né? Pela ajuda de Deus e dos médicos, não foi pior. Ele diz que a mãe dele não consegue abrir os olhos de tanta dor e queimação. E os médicos deram 5 a 7 dias para a recuperação. Ele voltou na plataforma e utilizou o quadro de saúde da mãe. Então, minha mãe está melhor e estamos tomando as medidas cabíveis enquanto a esse assunto, afirmou ele. Bom, eu acredito que a WePink, né, tenha feito ou ajudado ela de alguma forma, mas as medidas cabíveis serão tomadas. Após toda essa polêmica com os produtos da Virgínia Fonseca, a equipe da WePink entrou em contato com a cliente
e lançaram uma nota dizendo o que ocorreu realmente. Eles colocaram na nota aqui: contatamos a consumidora, solicitamos que ela enviasse por meio de postagem reversa gerada por nós ou permitisse que coletássemos o produto em sua residência, pois alegado pelo consumidor que o produto causou um dano, se faz necessário análise pericial do produto para a emissão do laudo. Então eles disseram que, em nota, eles entraram em contato com a consumidora para que ela enviasse o produto para eles, porém a cliente se recusou para enviar a amostra para fazer a perícia. Porque eles precisam do produto específico, aquele que ocasionou o problema na cliente, para ir para análise, para eles verem o que tinha ali que poderia ter causado esse dano nos olhos da cliente. Eles entraram em contato, né? Agora, é complicado, porque a gente, quando tem um produto, né, tem uma marca, né, tem um nome, a gente tem aonde recorrer. E as que não tem, né, onde não tem onde você recorrer, não tem onde você expor, né, você vai expor, mas indiferente, ninguém vai fazer nada, você não vai receber indenização, não vai acontecer nada, então tem que realmente tomar cuidado com algumas coisas que vocês colocam nos olhos de vocês, que prometendo N coisas. Eu acredito que essa máscara aí deve ser para poder aumentar o cílio, vai ficar com o cílio enorme, né, como toda mulher sonha, ter os cílios grandes e tal, né, à toa que algumas... Eu já fiz alongamento, parei de fazer o alongamento, é lindo, gente, é a coisa mais linda alongamento de cílio. Meu cílio, tadinho, ele é tão miudinho. Tem algumas máscaras de algumas... Eu não vou divulgar a empresa, não, porque ninguém vai me pagar, não. Então, eu não vou divulgar o nome, não. Mas tem uma máscara numa empresa, de um produtinho aí, uma marca que vende produtos cosméticos, não vou dizer qual é, que tem um alongador de cílio que é muito bom, deixa o cílio bem grandinho. Eu ainda não vim com ele, porque eu não gosto de economizar. Eu não usei ele, mas ele deixa os cílios bem à mostra, bem bonito, não fica aquele troço cheio de grumo, né, que geralmente fica em algumas máscaras de cílio. Mas esses produtos que prometem deixar seus cílios enormes, é tudo balela, gente. Não vai aumentar, não vai ficar grande, não vai ficar cheio. Então, cuidado com o que vocês colocam no olho dos olhos de vocês, porque é muito complicado. Como eu havia falado, alongamento é lindo demais. Porém, eu comecei a observar que nos alongamentos, quando eu fazia, a menina faz esse trabalho muito bem. O negócio não é a menina, tá? Isso aí é de todos os alongamentos, de todo mundo que faz. Você coloca uma química no seu olho. E eu comecei a sentir muita coceira no meu olho. E, além disso, quando começava a cair os cílios, eu vi que caía muito os cílios. Mas aí vem a falar assim, mas é normal porque o cílio da gente sempre cai. Tá, mas o cílio da gente sempre cai, mas a gente não fica sem cílio nenhum. Porque os cílios continuam aqui. Quando os cílios que você bota alongamento, eles começam a cair, você nota os seus cílios bem miudinhos. Eles começam a crescer, porque cai além do que deveria por conta do produto e do peso colocado em cima dos seus cílios. Então, eu assim, acho legal, acho lindo. Não aquele espanador no olho, não. Um cílio bonitinho, que dá um real. Se quiser botar um espanador na cara, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos ter pelo menos senso, né? Enfim, então eu acho muito bonitinho, eu acho lindo, fica lindo, a mulher fica com um olhão, né? Dá um destaque. Mas em relação à visão e à saúde, é mais fácil passar uma máscara de cílio, chega ali, arranca e acabou, né? Passa um produtinho pra tirar e deixar seu cílio, sua pálpebra respirar, os seus cílios respirarem. Tem todos os capilares, eles precisam ser irrigados. Enfim, gente, cuidado com que vocês usem os cílios de vocês, porque o negócio é sério. Essa menina deve ter tido uma reação alérgica, alguma composição ali. E não passem produtos químicos nos olhos e vão dormir. Isso não existe, não façam isso, que é perigosíssimo. Nem receitinha caseira, não façam isso, que isso pode trazer um problema seríssimo para vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar, meu povo. Vamos ajudar o canal. Até a próxima. Tchau!